O inventário é uma obrigação legal. É a comprovação de tudo que uma pessoa deixou ao morrer e que será dividido entre os herdeiros. Ignorar o inventário pode render até multa. Vamos ver na reportagem. O processo se inicia com a apresentação de documentos básicos do falecido e dos herdeiros. Primeiro de tudo, certidão de óbito da pessoa e o chamado título civil de quem está anunciando isso, ou seja, a sua certidão de nascimento, se for um filho, por exemplo, ou a certidão de casamento, se for o cônjuge. A primeira coisa é isso, tem que também informar o CPF, tanto da pessoa que morreu, quanto de quem está requerendo. Vai indicar quem são os herdeiros, que serão convocados e vão apresentar também os seus títulos civis, e serão apresentados os documentos comprobatórios do patrimônio a ser partilhado. O Código de Processo Civil determina o prazo de 60 dias para iniciar a abertura do inventário. No mesmo capítulo, estão previstas duas possibilidades: o inventário judicial, feito no fórum em uma das varas de sucessões e ausências, e a modalidade extrajudicial, que é realizada em um cartório de notas, por um tabelião. Esta última só acontece mediante algumas condições. A legislação prevê, para o inventário ser feito num cartório de notas, 3 requisitos básicos têm que ser cumpridos. O primeiro requisito: o falecido não ter deixado testamento. O segundo requisito é a questão da capacidade das partes. E o terceiro requisito, amigável e consensual. Não pode haver litígio. Elizabeth optou pelo extrajudicial. Ela e os 2 irmãos viveram momentos de apreensão para lidar com os trâmites. Para começar, dos documentos, para atualizar os documentos, e as taxas mesmo dos cartórios. A ação de inventário, seja ela judicial ou extrajudicial, deve ser aberta na última cidade onde a pessoa teve residência fixa antes do falecimento. Elizabeth teve que encaminhar toda a documentação para Dores do Indaiá, no interior de Minas Gerais. O juiz explica que não são apenas os filhos, marido ou esposa que estão autorizados a abrir o inventário. Os pais ou avós também podem, os credores podem, os herdeiros instituídos em testamento também podem, o promotor de justiça, se não houver ninguém, pode, e até o Estado, porque ele tem interesse na arrecadação de tributos. E os tributos são questão importante. Cada estado pode ter uma sigla e um cálculo diferente para o imposto de transmissão de bens. Como ele é calculado? É fornecido ao fisco pelo inventariante a relação de bens. O que o falecido deixou? Bens móveis e bens imóveis. O fisco vai pegar a relação do patrimônio e vai tributar. E para trazer mais esclarecimentos sobre este assunto que vimos agora na reportagem, a gente conversa no estúdio com a advogada Ângela Ramos Pinheiro. Muito obrigada pela presença. Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Eu que agradeço a gentileza de me convidar. Bom, quem faz a herança? Só pessoas com grandes rendas, grandes bens muito robustos? Não, na realidade é justamente o contrário, né? É muito importante que todos façam o inventário. A herança não, o inventário. Eu comecei a pergunta com quem faz a herança, né? Mas quem deve fazer, doutora? Não, na realidade, fazer, até foi bem explicitado na reportagem, são várias pessoas que podem dar entrada a isso. Mas é muito importante que a família fique atenta, por quê? Mesmo quando você não tem bens, grandes fortunas, até questões que não estão escrituradas, às vezes as pessoas acham que não são, como não tem regulamentação, não precisa do inventário, precisa sim. E uma dica que eu dou a todos que estão aí nos assistindo seria para sempre fazer um inventário negativo. O inventário negativo nada mais é do que a gente declarar que não existem bens a inventariar. E por quê? Porque as dívidas podem surgir e é a segurança que os herdeiros têm de provar que não existiam bens. Então, é uma proteção. É possível a gratuidade do inventário? Sim. Quando a gente pensa em inventário, a gente tem que pensar sempre em duas situações. Tanto a questão das custas que vão existir tanto no judiciário, que é o inventário judicial, quanto no inventário extrajudicial, que são as custas do cartório, e o ITCMD. Quanto às custas, né, tanto judiciais quanto extrajudiciais, nós temos uma legislação bastante antiga,
de 50 que fala da hipossuficiência financeira das pessoas. Quando elas têm essa incapacidade, com uma simples declaração, ela consegue pedir, né, que ela seja isenta dessas custas. Isso também vale para o judiciário e foi reforçado agora em 2015 com o Código de Processo Civil. No que tange ao ITCMD, a gente vai ter que olhar a regulamentação estadual, porque isso, como a reportagem também falou, é de cada estado, né? Eu posso dar o exemplo aqui do Distrito Federal, que a gente vai ter isenção quando os bens não forem superiores, salvo engano, a R$121 mil. Então, é bastante casuístico, a gente tem que analisar cada um dos casos. Vamos falar em relação aos prazos também? Depende, Claro. a legislação, ela varia de acordo com cada estado. Tivemos uma mudança agora recente, que passa para 2 meses, é isso? É que a gente falava antes em 60 dias, né? E o CPC foi bastante claro ao trazer 2 meses. Isso tem até uma discussão se poderia ou não, né? Cada estado fazer alguma coisa no que tange aos prazos diferentes, mas o fato é que eles fazem, né? A gente tem 5 estados no Brasil que versam a respeito disso, vão um pouco além da alíquota e da multa, que já eram mesmo atribuições deles. E acho que é o Amazonas, Acre, o Piauí, Minas Gerais, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Então, a dica que a gente dá é fique atento às leis específicas do seu estado. Pode haver contestação do inventário? Pode. A gente tem que pensar no inventário como um negócio jurídico, então os motivos de anulação de qualquer negócio jurídico, dolo, erro, coação, vão motivar também essa, vamos dizer assim, anulação do inventário. Mas uma outra coisa que a gente tem que pensar é que a sonegação de bens ou quando o bem não está rolado no inventário, isso não é motivo suficiente, certo? Esses bens eles vão ser matéria de sobrepartilha, então isso não é suficiente para anular. Para a gente finalizar, é um processo simples, mas considerado burocrático. Isso, ele é considerado burocrático pela quantidade de documentação e até pela segurança, né? Então, você tem que angariar toda a documentação dos bens, toda a documentação dos herdeiros. Então, o que vai mandar é justamente a quantidade de bens, a quantidade de dívidas, se você tem ações, se você não tem. Então, essa questão é relevante, realmente, caso a caso. Obrigada, doutora Ângela. Obrigada Boa a você. tarde. Boa tarde. Muito obrigado, boa tarde.